bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. No episódio de hoje, em primeiro lugar, só queremos notar que depois de muito tempo conseguimos nos reunir novamente. Então o áudio desse episódio é distintamente melhor do que o gravado à distância. Só lembrando que futuros episódios não serão necessariamente assim. Então para aqueles que não são muito especial, para aqueles que não são muito fãs da nossa gravação à distância, incentivamos a doar mais no Padrinho, ou na verdade começar a doar, né? Porque até agora só temos 2 doadores lá, o hashtag seja Mauro, hashtag seja Andrew, nova adição aos nossos padrinhos. Valeu, Andrew. Some-se a eles, seja o próximo, hashtag seja o próximo. Tá bom. Seja a próxima hashtag. E é isso aí, né? Vamos falar um pouco hoje sobre os nossos episódios anteriores, porque estamos devendo um review faz algum tempo. Na verdade, tentamos gravar esse episódio muitas vezes à distância, mas o áudio ficou pior do que o pensado, então decidimos deixá-lo para agora. E é até bom porque tem mais episódios que podem ser agregados nessa retrospectiva. E também, depois a gente gravar umas 3 vezes, fica difícil gravar a quarta de novo. A gente tinha que dar um pause para não nos pegar repetindo, que ninguém tinha ouvido. Mas enfim, nosso último review foi até o episódio 20, que foi o Mitos, correto? Nossa memória está tão boa aqui que... diga-se que sim. Depois disso, tivemos o episódio VB em Review. O quê? Sim, o primeiro review faz todos esses episódios aí. Então, o último episódio, o 21, foi o Review 2. E o episódio seguinte desse foi o Conceitos Contra-Intuitivos. Intuitivamente, vocês não devem se lembrar muito. Não. Nem pouco, não. Mas eu tenho uma listinha aqui só com os pontos principais, que foi balas em avião, que tinham que encontrar para deixar os aviões mais protegidos. Tinha muita gente olhando para o lugar que tinha mais balas, com os lugares mais vulneráveis, os lugares que não tinham bala, porque os que tinham... Onde não tinha bala é porque não tinha avião, que tinha caído, explodido. O Pedro foi que contou essa anedota aí. Sim. Mais ou menos por essas linhas, né? Os pontos onde acertaram funcionaram da seguinte forma. Normalmente os aviões que retornavam com uma grande quantidade de tiros numa parte, dava a entender o quê? Que apesar de eles serem atingidos naquelas regiões, eles não caíam. Agora, os aviões que não retornavam, normalmente eram atingidos poucas vezes em algumas partes específicas. Eu nunca vi umas cicatrizes desses lugares. É contra-intuitivo, só que não, né? Até você pensar que, bom, foi o que a gente fomentou nesse episódio. Da minha parte, eu acho que o que é legal lembrar é só aquele de alguns infinitos são maiores do que outros. Esse eu lembro. É contra-intuitivo até você entender que não. E aquele do que a gente falou dos favores da economia comportamental, de pedir um favor grande e depois um pequeno, sendo que a sua intenção é sempre ter o favor pequeno. A pessoa sempre, se eu pedir, dar R$1 milhão, todo mundo vai falar não, obviamente. Mas você pedir 100, a mas se pedir probabilidade 100, é maior. Seria. Então, coisinhas. E aquela do carro também, que se for comprar o carro... a diferença de... o valor de oportunidade. Sim. Que é contra-intuitivo você pensar em valor absoluto quando tudo é relativo. Até a ciência do Einstein. Isso dito, você quer relembrar algum seu, William? Se eu lembrasse, seria muito bom. Me ajudasse. Bom, esse episódio foi curtinho, a gente é bem estilo trivia, assim, mas com uma pegada bem... acho que não teve muito o que mudar nele, porque... uma pegada bem, veja bem, esse não... O propósito do episódio, pra quem fica se indagando aí, pra que eu quero lembrar os episódios que eu já escutei, sendo que eu só posso escutar de novo, é agregar coisas essenciais que a gente acha que ficou devendo. E, a partir do comentário dos ouvintes, e por isso o comentário de vocês é tão importante, fazer correções quando estas sejam necessárias. Como foi o caso, muitíssimo, do episódio sobre religiões. Exato. Que chegaremos em breve. Mas, bom, esse foi o episódio, então, do Conceitos Contra-Intuitivos. Nada a agregar ou corrigir, só compartilhem outros pontos interessantes com a gente, quem os tiver.
Próximo episódio foi o Biografia, Biografias que Inspiram. Esse foi um dos meus episódios favoritos a gente pode chamar a última temporada, que foi até o episódio 30, mais ou menos. Sim. A gente falou do Dom Peter II, também conhecido como Dom Pedro. Dom Peter. O nacionalismo aqui aflorando, né? Hum. Falamos também do Desmond Doss, eu acho. Desmond Doss, Saiu o que filme. é verdade, Pedro. Quando a gente gravou esse episódio, não tinha saído o filme. Você falou pra galera ficar bem atento a esse filme Sim. aí, e agora que saiu e concorreu até Oscar, o que você tem a dizer? Eu gostei do filme. Achei que provavelmente eles iam ficar um pouco receosos com a pegada religiosa, dado o fato que existe que esse tipo de assunto não é um forte, né, na indústria do cinema. Mas o Mel Gibson parece que não tem papas na língua, ele tá nem aí porque os outros acham, ele conseguiu implementar bem no filme. Então acho que honrou o legado do Desmond Doss. É uma boa alternativa ou complemento à biografia? Acho que complemento. Tipo assim, até porque se quiser ter aquela perspectiva, porque tudo bem, você lendo assim, você consegue até entrar dentro, sei lá, só que eu acho que você vendo no filme toda aquela... Qual uma coisa que a Toda biografia aquela- mostra que o filme não mostra? eu não sei, eu acho que a transição do primeiro ato do filme coloca todo aquele cenário dele dentro do campo lá de treinamento, só que passou mais muito conflito sobre aquela questão dele, como é que eu posso ser pressionado lá dentro. Na biografia tem algumas características que introduzem melhores alguns personagens, inclusive os amigos próximos dele, que algumas pessoas não foram citadas no filme e tiveram um papel importante. Então, eu acho que o filme serve mais como um complemento e um resumo bem, se você quiser ter ideia do que aconteceu. Muito bom. E o nome do filme em português é? Como é que é? Até o último homem. Até o Último Homem. É o Último Homem. Quem não viu ainda, confiram e reescutem o episódio também, porque além dessa biografia, também comentamos a do meu homem favorito na Terra hoje, o senhor Elon Musk, que está prestes a mandar o seu carro para Marte. Já até tem fotos dele no foguete já. Pra quê? Ninguém sabe. Mas... que ele quer e pode. Mas é algo que o Tony Stark faria, então Então tá ok. faz sentido. Makes sense. Mas daí eu lembro nesse episódio a gente falou que tinha ideia do Hyperloop lá, que era o tubo do Futurama. E esse já está em protótipo já se provou viável e está em construção em muitos lugares. Primariamente na Califórnia, mas já tem outros países que também se interessaram pela ideia. É mais uma conquista dele, digamos. Além a mais nova invenção dele, o caminhão elétrico. Vocês viram a apresentação no YouTube, etc. Eu não cheguei a ver a apresentação, eu cheguei a ler que ele tem painéis solares, né? Ele se carrega. Tem autonomia gigantesca. Tem vários sensores que o caminhoneiro, teoricamente, pode até dormir sem correr muito risco. Certamente muito menos risco do que o caminhoneiro dormir hoje em dia nesse caminhão. Nos caminhões. Então, é algo que, além de salvar muito em emissão de gás carbônico, também salvará muitas vidas, dado que tiram a responsabilidade humana do condutor. Sim. E caminhões, sabemos a realidade não só do Brasil, como em todos os lugares que tem essas baixadas pra serra, né? Mas, bom, Elon Musk, não tem filme ainda, mas quem assiste as notícias certamente está vendo ele pelo menos uma vez por mês. Sim. Eu também li só um adendo, eu li recentemente que tanto a SpaceX dele quanto uma outra, não sei se é a Virgin, né, do outro Virgin, do outro lá, que hoje eles são os pioneiros na corrida espacial, né? Sim, NASA hoje já... eles mudaram toda a dinâmica da exploração espacial. Então você que tem interesse aí nesse tipo de área, esquece a NASA, cara. Pesquisa SpaceX e vai fundo. Boa. A parte do William, ele falou do cara que fez lá o Castelo de Hiro. Eu falei do Miyamoto Musashi. E não tem muito a adicionar. Eu acho que teve só um errata que eu falei que ele era comandante, alguma coisa assim, aos 20, 19, alguma coisa assim. Na verdade foi aos 17. Grande diferença. E acho que são 5 livros que ele tem, não 3. E, que uma coisa que, tipo, não é oficial, não é história oficial dele, mas pra quem gosta da cultura, etc., ele é Vagabond. Vagabond tem, praticamente, 100% baseado na história do mangá, Vagabond. Tem anime? Não, anime não. Quem dera tivesse. Ou não, né? Não sei. Como é que faz com a melhor Bears não. aqui estraga? Os melhor ouvintes que são animadores aí, ó. Oportunidade. Pô, vai ter trabalho, hein? Faz. Consegui fazer, meu Deus. Meu Deus do céu, cara. Bom, o Biografias é isso, nenhuma correção ou agregação
De relevância, só deixar uma perninha aí teremos um Biografias parte 2. Sim. Vocês sabem já de quem vocês vão falar? Eu tenho do um em mente, Carlos Magno, não. que eu tava lendo recentemente. Muito bom. E outra ainda não sei bem. Teria que escolher. Talvez eu ia pegar um que todo mundo, tipo, alguma figura que talvez todo mundo tinha um certo desprezo. Stalin, faz do Stalin. Não precisa ser necessariamente do Hitler de Stalin, mas de algum outro, sei lá. Não sei, eu ainda vou ver. Do Lula. Eu queria tem pegar. algumas pessoas que têm certo desprezo. Uma das pessoas sou eu. Sou eu uma das pessoas. É bom, quem sabe você nos convence que não é tão ruim, ele não é tão mal assim. Claro, não. Ele não é tão mal. É só o diabo na Terra. Eu queria escolher alguém não tão conhecido. Sabe o que seria legal? Se um ouvinte sugerisse a biografia que nós deveríamos ler. Verdade. Tipo, o Pedro tem que ler a biografia do Pablo Vittar. O William. Sei lá, ouvintes, sejam criativos aí. Da minha parte. Verdade, hein? Seria uma boa, né? Ideia. Que, tivemos umas sugestões de ouvintes recentemente para tópicos de episódio, como do maioridade penal no Veja Bem Mais. E é legal quando vocês participam e nos força a estudar um pouco mais sobre coisas que não necessariamente temos interesse. E por isso descobrimos mais do que a gente já sabe, dado que se é algo que a gente tem interesse, a gente sabe pelo menos alguma coisa, né? Mas enfim, se alguém tiver uma ideia interessante, por favor, no site, Facebook ou WhatsApp, todos os links nas referências. Boa. O próximo episódio foi negociação. Que, bem resumidamente, a gente traçou... algumas curiosidades, técnicas e blá, blá, blá. 5 pontos principais lá de uma negociação bem sucedida, que eu tenho anotado aqui, que é focar no problema, não na pessoa, ou no país, etc. O segundo ponto é focar no interesse, e não na posição, direita, esquerda, conservador, liberal, mas sim no interesse viver melhor, pagar menos... menos corrupção, enfim. O interesse sempre é comum. Na maioria, quase toda negociação, senão não teria nenhum... a proposta de negociação, né? O terceiro ponto que a gente falou lá era focar no benefício mútuo, que é justamente ampliar esse segundo ponto, que se é uma negociação bem feita, ambos lados ganham, então focar não só no que você tem a ganhar, mas também no que o outro lado teria. Porque se você mostrar para o outro lado o tanto que eles podem se beneficiar, a negociação 90% feita. O quarto ponto que a gente fez lá é que tinha que ter objetivos críticos. Você vai comprar uma casa, você não pode simplesmente ouvir o que o corretor tem de falar. Opa, certo. É isso aí mesmo. Beleza. Assina, compra e já era. Tem que pesquisar com o vizinho. Igual comprar carro de estacionamento, gente. Então, vai chegar lá, o cara vai prometer que aquilo lá é uma Lamborghini pra você. Tem que definir um critério mais próximo possível do objetivo, com aglomerado de indicadores e avaliações que te permitem realmente alavancar aquilo que você acha que seria o preço justo, a posição justa, enfim. Por último, que também é bem importante, é sempre ter em mente a melhor alternativa à solução proposta. Ou seja, se isso não acontecer, como o Pedro dizia, tiro na cara. Deixar isso bem claro que se isso não acontecer, em vez de todo mundo ganhar, todo mundo vai perder e você vai perder mais. Um tiro na cara. E outro ponto bem legal desse episódio aí que eu queria relembrar é que o autor do livro que a gente acabou discutindo resumiu os problemas humanos em 3 vertentes. Que era a percepção, quando uma pensa que a outra pensando algo diferente do que realmente está pensando. A emoção, que é negociar nervoso ou negociar muito feliz. Baixa os seus filtros ou trocam as lentes para coisas como ter que dar tiro na cara em vez de tentar uma forma mais pacífica. E o terceiro é a comunicação, que é traduzir esses 2 primeiros pontos de maneira que as percepções e as emoções se alinhem para aquilo que está sendo comunicado. Então, usar as palavras corretas, sem insulto, sem gírias e taca-lhe pau. E perdoem os galos. Que galos? Estou disfarçando, quem sabe.
Bom, é isso. Vocês usaram alguma dessas coisas de negociação nesse tempo todo que passou? Deixa eu ver. Eu tive a oportunidade, não foi bem um tiro na cara, mas eu consegui notificar bastante pessoa pra sumir do imóvel porque eu não tava pagando aluguel no trabalho. Então, O Pedro usou o último Justo, ponto lá justo. da alternativa, né? Quer que a polícia te tire ou você vai andando? foi bem isso, cara. Você vai pagar? Não, então, ó, meu Então, filho, beleza. sai. Boa, usando o trabalho. O William teve alguma oportunidade de aplicar esses conceitos? Acho que não. Esse galo não para de cantar. Para de cantar, tô gritando. Como a gente falou no episódio, o William é a pessoa que não precisa negociar nada, né? Tem tudo que ele quer. Geralmente as coisas Bem fácil, né? bem acontecem. Ah, Não sei. E não é comunicável isso, né? Porque senão você não tinha falado no episódio. Como você consegue todas as coisas que você quer sem negociar? Não sei. Na, Só vem. O William tem o segredo, dom. né? O William- Eu não posso espalhar os segredos. Nasça como eu, é a resposta dele. Seja eu. Bom, no Não, meu... mentira, não seja eu não. Seja o Mauro. seja o Andrew. Andrew. Boa, deixa, William. Gostei. Seja um padrinho do Veja Bem. Precisamos do apoio de vocês para continuar Por mais esse projeto. Andrews e Mauros. Isso aí. Poderíamos usar essa taxa de negociação para convencê-los do porquê é uma boa proposta ser nossos padrinhos. A gente já tentou isso diversas Não, mas a nossa Lágrimas, melhor proposta aqui, acho que é o focar no interesse em comum, que é todos estamos ganhando ao escutar o Veja Bem, ao pensar diferente, aprender alguma coisinha ou até nos corrigirem muitas outras. Sim. Todo mundo ganha. E se vocês não doarem, ou se não conseguirmos doações suficientes, eventualmente ninguém vai escutar nada e todo mundo sai perdendo. E tiro na cara. E todo tiro na mundo. cara. Tiro na cara de todo mundo. Inclusive na minha. Próximo episódio foi um episódio quase sem controvérsias. Um episódio bem intuitivo. Bem... 1 mais 1 é 2. É o livre-arbítrio. Deus. Não. Esse episódio, como esperado, porque livre-arbítrio não existe, teve reações de alguns ouvintes, na verdade bastante ouvintes até, dada a nossa média, que sim, a nossa vontade em acreditar em livre-arbítrio é muito grande, mas assim, baseado em evidência, em pura lógica, é uma coisa difícil de Cara, mas justificar. então dentro desse episódio que eu vi, eu vou ver se eu acho na internet, tem uma explicação bacana falando que os dois, se você olhar os dois no nível adotado, os dois adotados como é que eu posso falar? Determinismo e... Se você adotar qualquer um dos dois como verdade absoluta, cara, você vai acabar em contradição. Tanto o determinismo quanto o livre-arbítrio. Porque se existe uma pessoa só livre, automaticamente todas as outras pessoas de alguma forma vão ser pré-determinadas Sim, porque as são ações sujeitas às dessa ações deles. entendeu? Mas foi um ponto que a gente discutiu no Sim, episódio. só que agora que eu não me lembro agora referente ao ponto do determinismo. Eu vou... Eu estou bem curioso por esse ponto aí. Eu vou arrumar. Que é realmente o que falta. No meu caso, me convencer de que sim, ainda existe a Mas possibilidade. eu lembro que eu tava ouvindo, eu não lembro onde que eu vi agora. Eu só lembro que eu tava ouvindo e falei, putz, eu vou... Você lembra da sua reação, mas não do argumento. Eu lembro e falei, caralho. Isso é Eita porra. Você tem a minha atenção. Eu vou mas procurar. como temos tempo limitado aqui com os ouvintes, Uhum. ouvintes, confiram lá no link, se o Pedro não deixou nada, cobrem ele. Uhum. Mas, bom, o ponto aqui que ficou meio nublado para alguns ouvintes, eu queria só bater o martelo uma vez mais, é confundir a realidade quântica com a realidade macro, que é as coisas nos tamanhos, que não estão em nanomilímetros. Uhum. Tem muitos cientistas aí, entre aspas, e celebridades do YouTube que fazem esse argumento repetidas vezes que porque no universo quântico nada é previsível com 100% de exatidão, as coisas acontecem ao mesmo tempo e são aleatórias até onde a matemática consegue alcançar, até onde a matemática consegue prever seria melhor, que isso significa que todos temos livre-arbítrio. Porque já que na nossa escala menor, digamos, que a nossa base mais essencial não se pode prever nada, que não é nada determinado, isso significa que nós também não somos. Porém, isso vem de tem duas maneiras de você explicar isso. A primeira é que não é necessariamente que não é determinado. É muito mais provável que só não tenhamos os equipamentos e a matemática desenvolvidos o suficiente para encontrar esses padrões. Até porque uma das coisas mais mal compreendidas nessas medições do mundo quântico é que
você não pode medir velocidade e posição de um fóton, por exemplo, ao mesmo tempo, mas para fazer essa medição você precisa usar um outro fóton, você precisa interferir com o que você está medindo, então isso acaba afetando sua capacidade de fazer essa mensuração. Qualquer uma das duas. Bom, é isso aí. E, bom, os fótons também podem atravessar a parede, podem se conectar com fótons do outro lado do universo, e isso daí, como não tem nenhuma evidência de que um objeto físico na larga escala tenha feito, assim, não tem evidência de que essas características sejam transferíveis. Portanto, de novo, até onde você tem evidência, é tudo determinado. Não tem como você sair dessa lógica. E a menos que o Pedro compartilhe o link que vai mudar o futuro da humanidade em relação a esse sentido. Eu acho que não é questão de mudar, eu acho que é o próprio conceito. Eu tô tentando me recordar agora. Se você adotar os dois em escala, como, tipo assim, o livre... por isso que é complicado. Isso daí parece correr igual atrás do próprio rabo. Isso. Mas se tudo é predeterminado, isso é compreensível dessa perspectiva. Chegamos a um ponto onde a nossa própria autoconsciência da predeterminação gera essa sensação de correr em volta do próprio rabo. Porque onde a gente vai com isso? Ok, sabemos que tudo é predeterminado. Porém, dado a entropia, o número de variáveis, etc., sabemos que, como a gente fez analogia lá, é como o clima. Sabemos se vai chover ou não daqui a 5 minutos. Mais ou menos. Agora, daqui a 5 dias, daqui a 1 mês, daqui a 5 anos. Então, não adianta nada se falar que porque é predeterminado... no futuro está traçado, porque está traçado igual o tempo está traçado para daqui a 5 anos. Eu consigo prever. Mas vai chover, como sempre. Eventualmente. Mas o problema não é assim como você vai morrer, mas como e quando? De que maneira? Isso daí não adianta você bater a cabeça. Perto da meia-noite começa a chover, sempre assim. No verão. No seu ponto no mundo. Enfim. Eu só sei que depois desse episódio, sempre acontecia alguma coisa assim, eu meio que parava e pensava o porquê, aí eu conseguia chegar no cômodo. O que eu acho que é legal, que dá pra agregar nesse episódio também, é que a minha empatia aumentou muito depois desse episódio. Porque em vez de julgar a pessoa pelo resultado da ação ou pelo que ele tá dizendo, tem que pensar, por que essa pessoa viveu até agora pra falar assim ou se comportar assim? Porque ela não morreu antes, né? Tem essa também, né? Darwin tá errado? E até mesmo, coisas que às vezes eu tô fazendo, ou eu fazia de certa forma, e eu, e a maneira que eu tô agindo no momento, dado ao passado, digamos assim, eu já sabia que se eu continuar agindo dessa forma, ia acabar da mesma forma que acabou antes. Mas se a gente entrar num campo hipotético, se teoria tudo é pré-determinado, em teoria daria você puxar um fio pra ir ver, né? Então, uma coisa que foi... Não, porque são muitos fios. Aí que tá a coisa... Aí que separa o prático do teórico. Pra mim, a previsão do tempo é a melhor maneira. Porque o que pode afetar se vai chover ou não? Não é somente a quantidade de calor. Quantidade de água, quantidade de vento... Mas se você, por exemplo, tem todas as variáveis, por exemplo, no caso, você teria como... Se você tivesse um supercomputador, com todas as variáveis, da Terra... Com todas as variáveis, em teoria, você conseguiria puxar. Em teoria, sim. Você saberia exatamente o que aconteceu e tudo que está para acontecer. Só que você ainda tem um problema. Qual? A primeira causa de tudo. Não, mas aí você está entrando num campo religioso. Até porque, se a gente for pro lado físico, até o Big Bang, a gente pode, matematicamente, em termos de modelos da física, traçar exatamente o que aconteceu 1 milésimo de segundo depois do Big Bang, até hoje, de uma maneira bem confiável, digamos, que as previsões desde aquela época se provam, tem evidência de que sim, como a estática que você recebe na sua TV, que é a radiação, background radiation da expansão, a velocidade que o universo tem expansão também tem um matching com... Sim, isso sim. Então, é nesse sentido, quanto mais variáveis temos, porque antes, por exemplo, no começo do século XIX, que não tinha os telescópios que temos hoje, que não tem a modelação em computador e etc. Não sabíamos. Não dá para traçar essa linha até milésimos depois. Isso sim, mas ainda assim a gente cai numa questão que eu não consigo. Porque para ter... Por exemplo, aconteceu, tá. Mas ainda assim, pra acontecer alguma coisa, tem que ter uma anterior, não? Sim, mas aí você chega no... Não é aquela questão, tem que existir uma causa que é incausada? Tem que ter uma causa primária, porém, aí já vira especulação religiosa, filosófica, porque se você pensar em multiverso... se você pensar em multiverso, por exemplo, pode ser que o nosso universo é de um buraco negro, digamos assim, bem... abrangentemente, não me citem nos seus trabalhos da faculdade. Se o nosso universo surgiu num buraco negro, significa que o outro universo virou um buraco negro. Então é uma coisa infinita.
E fica nisso. Não teve primeira causa, porque sempre foi causado. A história se repete. Mas assim, hoje, com base nos modelos matemáticos e físicos que temos, só tem até o tempo 0.0001. Não dá pra você chegar no ponto zero. Entendi. Se ele foi para trás, como diz um professor famoso, que eu não lembro o nome, da Oxford. Não, foi de Harvard. Teve um professor em Harvard, essa é uma anedota interessante. Tem um professor de Harvard que ele ensinava a física do milésimos depois do Big Bang. Ele colocou na porta um aviso lá, se você está interessado em T igual a 0, dirigir-se ao departamento de filosofia ou teologia. Então, para propósito desse episódio também, ouvintes, nos focaremos só no T maior que 0. T maior que 0. Tá. Então, beleza. Então, é isso. Sejam felizes nas suas vidas pré-determinadas. Bom, o próximo episódio também... o próximo episódio foi o Falar em Público. Episódio bem mais tranquilo, bem mais intuitivo. Sim. Demos dicas bem práticas que ajudaram alguns ouvintes também. Recebi feedback que usaram em apresentação de faculdade, etc. Então, acho que vale a pena relembrar os principais pontos. Que, para contexto de empresa, escola, etc., o primeiro ponto que a gente gostaria muito de repetir, até todos aprenderem, é não usem PowerPoint. Não leia, não fica lendo. Slide, esse negócio com texto gigante. Não leiam, apresentem. Exato. Cara. Não coloquem textão. Mesmo se não for ler, só for falar o que está atrás, aquele textão só distrai. Mesmo se você fazer um treinamento, por exemplo, você tem que ensinar a ferramenta, em vez de você ler o que está escrito, fala. Isso. Coloca bullet point, mas assim, limitar o mínimo só para a palavra-chave do que você mostrar para a pessoa... Se perder, não sei, divagando aí, olha a palavra-chave e já se contextualiza. Mas não sem textão. Assim como não é legal textão no Facebook, no WhatsApp. Uma apresentação acho que é pior ainda. Porque se seu coleguinha tá lá no final da sala, lá no fundo da sala, você acha que ele vai ler. Ainda mais se for no trabalho, você tá apresentando pra diretoria lá, mostrar levantamento. Você quer mostrar um negócio, em vez de ficar lendo, fala aqui, ó. Isso, mostra o gráfico. Mostra o gráfico e fala fala, foi eu que fiz isso. É uma apresentação, não uma leitura. Exatamente. E bom, isso dito, as outras dicas boas que demos foi de desenvolver uma ideia apenas, que é melhor do que falar de... Eu não lembro se eu falei uma que eu queria... Não seja que nem a gente, que fica entrando em tangentes toda hora. Eu não lembro se teve uma que eu falei, que era tipo... Na hora que você for falar com o público, eu não lembro se eu comentei isso no episódio, pelo menos um exercício que eu faço fica mais fácil para mim. Em vez de você falar como um todo, você começa a ver como um todo, você vê como indivíduos separados. Eu não lembro se eu cheguei a comentar disso. A gente falou se eu não me engano, em vez de focar em uma pessoa só, para não passar a impressão que você está focando em uma pessoa e não em todos, que era legal olhar para todos, mas não só pro teto, olhar assim pra cabeça. Focar na testa. O que eu digo é tipo assim, em vez de você enxergar como uma massa, uma coisa só, se você começar, pelo menos eu sinto mais à vontade, quando você começa a falar como indivíduo, parece que é uma conversa. Por exemplo, você tá falando com uma pessoa, depois você fala com outra. Pelo menos pra mim... Só não foquem no indivíduo. Entendeu? Não, mas a ideia, em vez de chegar... mentalizar o indivíduo. Sim, não enxergar uma massa como uma coisa só, enxergar os indivíduos, cada um deles. Enxerga a audiência como uma massa que é de um indivíduo. Que doideira. Um titã gigante no meio da sala. Inclusive, inclusive, você consegue passar uma não sei a palavra, sério, vou falar isso aí. Uma intimidade? Uma vibe mais íntima. É um índice de algo pessoal. Sim, perfeito. Você consegue aparentar algo mais pessoal, inclusive a pessoa se sente até mais à vontade, entendeu? Isso. E mostra entusiasmo, que é o que a gente falou que também é essencial. Ou essencial. que você tá dando em cima dela. Não, mas aí a gente tem que estar olhando. Aí eu tô falando, mas não é ficar encarando com o zóio regalado, não. Bom, isso ajuda também no que eu tava comentando agora da animação, que tem que apresentar animado, Sim. se for aquele... Nossa só que sem ser igual um palhaço também, né? Também não é pra ser isso retardado. Daqui, palhaçada é tipo VB menos uma apresentação, olha. Depende do público. Depende do público e do local. Se tiver num circo, ser um palhaço... Agora se tiver na sua empresa, talvez você seja o palhaço da empresa. Fazendo sua piadinha com a mãe do chefe, por exemplo, não vai pegar. Termina o slide com um meme assim no fundo, isso é da hora pra caralho. Eu já fiz coisas assim, eu acho, às vezes dá certo, mas cuidado. Outra coisa que a gente mencionou que eu acho que ajuda bastante a lembrar
do pilar grego da retórica, A pedra angular. que desenvolveram essa dinâmica de falar e ser escutado, de Uhum. sempre fazer perguntas, usar contrastes e fazer 3 pontos. Porque todos prestam atenção nos 3 pontos. É. E a última dica essencial era pintar o bigodinho do Hitler, Ah, não, se vestir de essa King é boa. Donkey Kong, Essa é a melhor. né, pra perder a inibição. É isso mesmo. Vai perder muita coisa. Emprego, dependendo. Ou não, né? Dependendo de onde você trabalha. Se tiver num circo, vai ganhar a promoção. Bom, é um episódio light isso aí. Ouvintes que quiserem compartilhar mais dicas também, por favor, usem nossas plataformas. Uhum. Próximo episódio, o Pedro tá falando do paradoxo do livre-arbítrio. Uhum. Esse episódio tem o título Paradoxos. Ó. Nossa, parece que faz tanto, mas tanto tempo. Faz tempo. Sim. Chega até a ser paradoxo, não passou tanto tempo, mas Porra. se sente... Na verdade, Ah, quando a gente gravou, a gente tava junto. Na verdade, Junto esse na época, paradoxo, a gente gravou... Foi um episódio que a gente gravou faz anos, só que a gente só não foi? lançou... Então, na... exatamente. Foi isso. Mas os ouvintes não precisam de detalhes. Vamos chegar no o grosso do Não, episódio. o problema é aqueles caras cientes que eu não lembro de nada do que eu falei. O paradoxo foi Falando de gravado... paradoxo, pronto. Foi gravado em 2015, acho. Foi gravado o paradoxo. Mas enfim, nesse episódio falamos do... Teve muita questão de tempo, de viagem no tempo, paradoxo do avô, que ele falou, você Sim. voltar pra matar o É. seu pai, você Ah, não a podia história ter do- nascido, etc. Tem um vídeo bem legal no YouTube agora que eles explicam todas as vertentes, principalmente filmes pop, eles explicam qual filme mais se aproximou do que seria fisicamente possível Em viagem do tempo. na viagem no tempo. Qual que foi? É um que chama Prime, que eu acho que eu comentei nesse episódio É o também. do... É um filme independente que tem 1h10. Ah, não é. A explicação do que aconteceu no filme tem 50 minutos. Cacete. É um filme, Ah, você falou. é um filme que te buga. Hum. Te buga totalmente. Mas ele toma a vertente de sempre que você volta... Pra que você, assim, não tem como você voltar no tempo porque entrou... Assim, uma informação nova a agregar, que a gente não comentou. Hoje, segundo modelos matemáticos, físicos, etc., é impossível você voltar no tempo porque temos estabelecidos que a entropia sempre aumenta. E voltar no tempo seria uma contradição a essa lei da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica, a entropia sempre aumenta. A entropia, resumidamente, é a tendência das coisas a aumentarem em complexidade. Tudo tende ao caos, não à ordem. Ah, o caos. E o tempo é uma variável que também sempre tende as coisas sempre tendem a se expandirem, a se tornarem mais complexas, filhos tendem a nascerem, terem bisnetos, etc. Só vai. Eu falo, só vai, não volta. A seta vai como um triângulo, assim, só com um V. Um V na horizontal só vai crescendo. E quando você volta no tempo, ele necessariamente teria que diminuir a Sim. complexidade. E não tem nada, não tem observação de nada que... Bom, hoje que dê evidência que isso seja possível. Tem uma partícula lá que faz uma coisa muito estranha. Vou deixar um link na referência para quem tá interessado, mas é um fenômeno quântico bizarro que ninguém sabe se realmente acontece assim ou se é só nossas Será que é esse que eu... ferramentas que fazem que Eu não sei se foi esse que entendemos. eu vi alguma coisa que eles falaram que meio que tinham feito uma certa partícula e acharam Sim, no tempo. não sei sim, o que. sim, Foi esse sim. daí que eu vi. É uma que ela toma mais tempo, assim, bem resumidamente, mas não vamos entrar em detalhes. Não, A porque partícula, spoilers. ela vai de A a B em 10 segundos e de B a C em 5 segundos. Sim. Então, para voltar no tempo, você preveria que de C a B ela tomaria 5 segundos, de B a A ela tomaria 10 segundos, certo? Fazendo o mesmo movimento, só que ao É o revés. contrário. Só que não. De C a B, quando ela volta, ela faz em 10 segundos, e de B a A ela faz em 5. Continua tendo uma simetria, mas ela não é perfeita. E isso dá muito pano pra manga, mas não é necessariamente uma diminuição da entropia. Ele só vira o espelho e... Bom, enfim. E pelo que eu vi, nem ele sabe direito como que acontece, né? Então... Não é um fenômeno entendido, mas até onde você tem evidência assim sólida, não dá pra você voltar no tempo por isso. Você teria que diminuir a organização. Você teria que organizar mais em vez de ter mais caos, o que não dá para acontecer, a menos que você crie um universo paralelo. Sempre você faz isso, porque aí você aumenta a entropia criando uma nova realidade, digamos. E é o que esse filme faz. Toda vez que eles voltam no tempo, eles criam uma nova realidade, só que as realidades coexistem. Uhum. E isso gera um caos tão tremendo que no final do filme você tá babando com derrame. Isso me lembra um pouco Mas outro filme é realista. que eu assisti, que acho que é Coherence.
Coherence? Coherence, Não, você esse viu filme é esse? uma merda. Esse filme aí não tem Esse nada a eu ver me com lembro nada que e disfarça. As duas coisas, não, enfim, mas... Não, esse filme aí não. Esse filme aí não tá cientificamente aprovado, não. Esse do Prime, sim. Nossa, isso. Mas enfim, o Paradoxo, a gente tá falando de viagem no tempo, acho que foi uma coisa só que a gente falou no episódio do Paradoxo. Não, esse é no final das contas, esse todo mundo tem mais curiosidade. Sabe? Sim, esse daí é trivialidade, só coisinhas. Acho que o mais interessante disso daí é você sempre levar ao extremo alguma coisa, você encontra os limites lógicos. Sim. Que todos damos muito valor à lógica, mas mesmo a lógica tem seus limites. Que, tirando o caso do livre-arbítrio, você entra em esquinas assim que são difíceis de sair. Uhum. Mas enfim, a lógica ainda continua sendo a melhor ferramenta que temos para esse tipo de análise. Uhum. E são boas curiosidades para falar num passeio romântico, por exemplo, de perguntar por que o céu não é claro à noite, É claro. dado que tem tantas estrelas. E para quem quer saber isso aí, escute o episódio que a resposta é boa. Agora, se você fizer isso no encontro, se ela terminar só dando um tchau pra você e não bloqueando o seu número, você... Eu fiz e tô namorando há um ano. Ah, Deus. não. Escolha bem a pessoa com que você vai sair. Essa é a dica. Tem outro paradoxo que eu agreguei aqui nas notas. Ficam para vocês resolverem, os ouvintes. Por que em português a gente bota a calça e calça a bota? Ah, Jesus Cristo. Responda esse paradoxo e vocês ganharão um prêmio do Veja Bem. Aí, vou retirar uma regra que eu tinha. Vocês têm o meu aval pra xingar nos comentários. O Pedro. Próximo episódio é a maior razão que estamos gravando esse review. É o VB Religiões. Falamos do mormonismo, do islamismo e do budismo. Uhum. Nossa primeira parte desse episódio foi o que mais teve feedback. Obrigado, ouvinte, por ter dado o seu feedback e ter feito as correções. Esse ouvinte é o Mormon e nos corrigiu algumas coisas que falamos de maneira equivocada. E bom, em primeiro lugar, vamos só lembrar que foi um episódio assim bem generalizado. Sim. Até Então... porque a gente tem aqui, né, um especialista que estudou na Arábia Saudita para falar de islamismo. Mas isso não é desculpa para passar informação errada. Sim, então, É que, pelo menos pelo que eu vi, o que a gente falou é sobre uma vertente extremista. Então, primeiro vamos nos pontos que a gente precisa corrigir. Primeira coisa que a gente precisa corrigir sobre o mormonismo é que a poligamia é uma coisa meio difundida, quando na verdade não. Existe... Williams, já que você falou, você quer corrigir essa parte aí? São comunidades mais isoladas, né? Então, é uma vertente mais extremista do mormonismo que tem essa coisa, mas não é o padrão, assim, digamos, não é a grande maioria. E ela é condenada pelo canon, se diz? Canon. Dos dogmas, tipo, centrais. Pela igreja, digamos, oficial. Uhum. Ela é uma comunidade condenada e não faz parte. É um irmão rebelde que se foi. É uma heresia. É um conceito de heresia. Spin-off. Então, não pode chamar assim. Não pensem em mormonismo como uma religião que aprova a poligamia. É o Big Love da HBO aí, ó. Oi, HBO. Em um momento, em certa parte dos Estados Unidos, continua existindo, mas enfim, não tem a ver com o que... não é da oficializado. Uhum. Esse não foi meio sarcástico. Não, sério. Enfim, essa é a primeira correção. A outra correção é de que demos a entender de que Adão era considerado Deus e os peles vermelhas eram considerado uma praga, né? Uma praga, enfim. Que também tem a ver com essa vertente radical que já foi erradicada ou condenada pela parte oficial. Digamos assim. Pela instituição oficial. E, bom, Adão não foi Deus. A história, até onde eu entendi, segue bem nas linhas bíblicas. Uhum. E, bom... Acho que só foi nesse ponto, ou teve mais? Acho que as priori, as correções mais importantes eram essas. Poligamia, não. Adão ser Deus, também não. São coisas radicais, células que já não fazem parte da instituição oficial. Uhum. É que, querendo ou não, eu sempre penso isso. Outra coisa importante. Eles sim acreditam no Velho Testamento. É verdade, gente. A gente falou que não. No meu entendimento, o que escreveu o fundador lá ainda é um Novo Testamento 2.0, mas isso não descredita ou invalida o Velho Testamento. O canon ainda é o mesmo do islamismo, do cristianismo, do judaísmo.
Acho que é isso. Isso. Ouvinte que nos mandou feedback, se esquecemos de algo essencial, voltaremos a falar disso, porque aqui a informação tem que estar correta, não importa se é muito ou pouca, só que seja confiável. E bom, é isso. Para o humanismo, queríamos clarificar essas coisas. Isso feito, o próximo é o do islamismo. Que as principais informações a serem corrigidas aí seria de... eu lembro que eu comentei que no apocalipse deles, Jesus reinaria por 30 anos e morreria por mortes naturais, de morte natural, que é a correção. O que eu falei lá não foi isso. Foi que Jesus só governaria junto ao líder islâmico. Sim. Não lembro se foi necessariamente Allah. Mas não, eu também não vou lembrar agora. Segue as correções. Foi muito tempo que a gente falou. Se eu não me engano, tem um Messias em teoria, Jesus não é Deus. Sim, Jesus é só mais um profeta. Mais um profeta. Isso, e ele voltará no Apocalipse, segundo, digamos, o canon principal. Sim. E junto a esse Messias, ele governará por 30 anos e morrerá de causas naturais. Será mais um guerreiro na luta pela luz. Sim. Mas não vai ser para sempre. É um guerreiro a mais. E quem fundou a outra vertente a gente falou do islamismo, tem os sunitas e os xiitas. E os sunitas vêm do sogro, não do genro. Só um nível de parente equivocado que a gente colocou aí. E também outro ponto interessante é que falamos da Irmandade Muçulmana nos referindo meio que organizações extremistas, mas não essa necessariamente. A Irmandade Muçulmana é a mesma coisa que a ISIS. A ISIS é o Estado Islâmico no Iraque e na Síria. E a Irmandade Muçulmana é um partido político no Egito, não uma organização terrorista. Que tem os seus problemas lá, mas não se comparam as duas coisas. Nem política, pra mim, no geral, já enfim. É isso. O Pedro falou que estava lendo um livro lá sobre jihad, quando a gente terminou esse episódio, de um cara chamado Bill Warner. É o Bill Warner. Você chegou a terminar alguma coisa? Ou ver mais que você quer agregar? Ou é o que você disse lá? Não sei. Eles colocou que também existe o que eu achei interessante foi do aspecto... Todo mundo tem aquela ideia de como a arma é tipo de uma guerra bélica. Existe também todo um conceito de guerra cultural que eles chamam. Inclusive o que muito desse pessoal faz. Eles tomam, por exemplo, esses extremistas gostam de ir até uma certa área, e lá eles fazem criam uma certa base, por exemplo, se introduzem de movimento político, esse tipo de coisa, para trazer, por exemplo, a implementação da Sharia, blá blá blá, esse tipo de coisa. Então tem também um conceito de guerra cultural dentro, não propriamente voltado para a parte bélica. E essa guerra cultural está sendo travada hoje em que país? Mais notavelmente. Esses tipos de comunidade, esse negócio é muito difícil de dizer. Colocar, regiões. Você pode ver, por exemplo, alguns bolsões, por exemplo, na Inglaterra, se não me engano, em Londres, existem regiões, porque, já existe um código não sei se é código de lei, que rege dentro do país. Dentro desses bolsões, por exemplo, não é mais válido. Por exemplo, o que rege lá dentro é o próprio conceito de Sharia. O que foi? Toda hora que você fala bolsões. Imagina gente, pelo amor de Deus. Distrito, eu vou falar, pode ser? Distrito. Distritos armados. Tá. Por exemplo, dentro desses distritos, dentro da cidade de Londres, onde, por exemplo, já não rege mais as leis, por exemplo, do país. Eles já adotaram a Sharia como lei. Por exemplo, aí, como vocês já bem sabem, a Sharia é o código de leis do islamismo e tudo mais. Então, você acaba criando um conflito, por exemplo, jurídico. Porque dentro do seu território, já existe uma região que não está de acordo com o resto do país. Entendeu? E como é que você lida com isso? Esse é para um episódio do Veja Bem Mais. Fica a deixa. Mas, bom, do islamismo, as correções eram essas. Eu anotei umas curiosidades aqui, eu vou falar bem rapidamente que eu cheguei a visitar uma mesquita? Não, sinagoga. Eu visitei uma sinagoga e pude conversar lá com o líder e ele passou um livrinho que eu li algumas coisas que eu achei bem interessantes sobre o islamismo. Não, peraí, você tá falando... Islamismo. Eu tô falando do islamismo. Então, que perdão. Eu visitei... Então, perdão, é uma mesquita. Mesquita, sinagoga dos judeus. Então, mas eu achei que tinha sido judeu, você tinha ido.
Também. Eu Levou. fui em vários. Mas enfim, eu fui Primeiro na corrigindo, mesquita. fui na mesquita Aham. e aprendi os seguintes fatos sobre o islamismo que eu acho que é interessante compartilhar. A primeira é que o paraíso é reservado apenas para os muçulmanos. Então, não, se você for bonzinho, não se iluda, não se iluda. Porém, no Apocalipse, você terá a chance de se converter. E para se converter é muito fácil. Só falar Fala aquela frase lá. Allah é o único Deus e Maomé foi seu último profeta, em árabe. E, Vou aprender. e é gol. E Que é gol. quando você se converte ao islamismo, você é perdoado de todos os seus pecados até esse momento. Ou seja, Então, faz tudo o que você quiser fazer no Pelas momento da morte. pelas dúvidas, memorize essa frase em árabe. Exatamente. Se você ouvir o céu se abrindo e Maomé descendo... Maomé não, né? Se você é ateu e tal, você não acredita, não, mas chegou na hora Só e você vê saiba- que o negócio era real, então você... Aprenda essa Aprende frase. essa frase, tá tudo sob tudo bem. Tudo sob controle. Você terá a chance de se converter no último Don't worry. segundo. Outra curiosidade é que o Islã proíbe estritamente fazer mal àqueles que não ferem a crença ao Islã ou suas casas. Então, essa é só uma regra forte deles que eu acho que é interessante ilustrar, porque eles não estão interessados em machucar ninguém. Quer dizer, o Islã proíbe estritamente fazer mal àqueles que não ferem ao Islã ou às suas casas. Porém, o que você define como sua casa ou o Islã é o que dá brecha para meio... esses grupos terroristas aí, né? E ferir também, né? O que é ferir? então. Você colocar o McDonald's, onde não deveria ter. Se pensar em obesidade e morte em razão disso, pode ser, mas assim, são conceitos bem relativos. É interessante pensar nesse contexto também. Outro fato que eu achei legal aqui é que o Islã demanda que todas as mães sejam tratadas com o maior e absoluto respeito. Assim, a mãe é uma figura, é uma pedra angular para toda a família muçulmana. E é algo que, pelo menos as religiões que eu conheço, sim, todos têm o respeito, etc. Sim. Mas lá, como é algo bem, bem forte. O seu pai pode ter sua treta, mas sua mãe não. Então é legal de saber isso. E, bom, para o islamismo é isso. Ouvintes, quem souber mais ou quiser fazer correções que se julguem necessárias, por favor, entre em contato. Por último, temos o budismo, que o budismo acho que eu consegui resumir bem, elaborar bem. Teve algum feedback do budismo ainda, não? Não cheguei a ver. Não. Acho que todo mundo escutou calmamente e foi meditar. Dormiu o César falando, não teve feedback. Ou mandaram um feedback por meditação. Certeza. Mas enfim, só para relembrar qual que era toda a pegada do budismo, era que a vida é sofrimento. Mas sofrimento emocional, porque o sofrimento vem de querer coisas que você ansia. Então você tem que primeiro calibrar a sua ansiedade por escolher viver mais no momento do que no futuro, no passado, se arrependendo de coisas ou esperando a felicidade em coisas futuras. E eu gosto do budismo. Uma vez que você calibra essas coisas aí de viver no presente em vez de em outros tempos, você tem que questionar o seu querer, porque você quer aquilo que você quer, e se você quer menos, chuto que você vai se frustrar menos quando não ter aquilo que quer. Vocês lembram do primeiro episódio, veja bem. O segredo da felicidade. Expectativas baixas. Tem um pão pra comer. Bora. É isso aí. Também pra alguns. E ele fecha com a mensagem de, mesmo no presente, quando tenha momentos ruins ou bons, tente desfrutá-los de igual maneira, porque só pessoas vivas podem sofrer, podem sentir dor, etc. Isso é tão humano quando dá risada ou se sentir feliz. Em vez de se afundar mais ainda por causa disso, tente se elevar a partir disso. Buda realmente sabia o que estava dizendo. Morreu de dor de barriga, mas morreu feliz. morreu entendido. Ai, Deus. E bom, é isso dos religiões. E por último, nessa, digamos, segunda temporada, ou terceira, né? Porque tem 1 ou 10, terceira, 11, a terceira temporada do VB foi a do episódio do Matrix. Matrix. Esse episódio teve bastante feedback também de pessoal falando, uau, foi como se eu tivesse tomado a pílula vermelha. Assisti tantas vezes e nunca tinha pensado nessas coisinhas. Que, bom,
Acho que não temos não, mais o a que gente agregar. já falou demais. nesse Foram episódio. 2 horas e 20 de episódio. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa que a gente gostaria de... Ah, não, tem sim. Tem algo pra agregar aqui. Jesus Cristo. No episódio, eu lembro que eu falei que era... a quantidade de balas. A quantidade de bala. Que era improvável que o Neo e a Trini poderiam ter sobrevivido naquela parte do prédio. Antes deles subirem pra salvar o Morpheu. Que eles pegam as armas e atravessam... sim. Detector de metais com 500 armas. Na verdade não. Não é essa. Equivoco. É o do Morpheu. É o do Morpheu. Tudo volta. A correção. Falei que era improvável que o Morpheu teria sobrevivido ao tiro lá da ponto .50 do helicóptero. E aí eu fiz uma pesquisa lá do calibre, da quantidade de tiros por segundo. Minhas pesquisas aqui, o resultado foi 1.750 balas. Aproximadamente, no tempo que durou, e dado o calibre, marca e etc. da arma usada. Numa aproximação, obviamente. E o link nas referências. Tem alguém que tirou os screenshots lá da cena e pesquisou, comparou. Esse é uma pessoa, teve um blog que se dedicou a isso. Enfim, 1.750 balas. Nenhuma atingiu o Morpheus, a não ser na perna dele no final. Lá, né? Sim. Então... Pensando numa mira fodida. Então dentro de um computador, né, fez? Aí... Olha o hack. Teve liberdades narrativas aí. Olha o hacker. E a outra coisa que eu li lá é que o Neo não é o The One. Que os diretores confirmam. Eu vou deixar o link para um vídeo sobre o Matrix. Que na verdade quem é o The One é o Smith. É o agente Smith. Mas isso tem que considerar a trilogia. A gente não falou trilogia. A gente falou só do primeiro filme. Dado o que acontece nos 2 outros filmes... Foda-se, então. Tem suficiente evidência para acreditar que o agente Smith, na verdade, é o The One. E a Oráculo fala pro Neo que ele não é o The One, quando ele é a primeira vez, que isso sim acontece no primeiro filme. Sim. E ele depois... ele se fala assim, ela me disse que eu precisava escutar naquele momento. Porém, não foi uma mentira. Mas assim, teorias. E tem um comentário do diretor, mas enfim... Ele não decide o que ele quer que o filme dele Sabe o que é isso? Ele quer criar um mito em volta do filme. Não, mas tem sentido. Assistam lá o link nas referências, que vocês vão ver que é uma coisa bem planteada, assim. É plausível. E, enfim, tem uma outra coisa que eu li lá que é legal, que de usar... Que lembra que a gente criticou de usar o corpo humano como bateria? Que não era uma boa ideia, porque outra bateria é melhor do que o ser humano. Eu só vi lá em termos mais... Se fosse o cérebro, não era uma coisa assim? Né? Ou não? Isso, se usasse só nosso cérebro como capacidade de processamento, teria muito mais sentido do que usar nosso corpo como bateria. Porque o cérebro, sim, tem as conexões, mas para energia gastamos muito mais do que produzimos. Precisamos comer todo dia, 3 vezes por dia, normalmente. Então, teria que usar o cérebro, não o corpo. E é o que eles queriam fazer, mas os executivos da Warner Bros. Naquele momento decidiram que seria muito complexo esse conceito de inteligência artificial e conexões, redes neurais, etc. Cara, mas isso já tá difícil demais de entender. Faz de conta que a bateria é pilha. Todo mundo entende pilha. Os caras querem ver tiro, luta de Kung Fu. Mas, enfim... Pelo menos foi eu ver, não queria ver isso quando foi assistir. São só curiosidades. Episódio, pra quem quiser saber mais, tem 2 horas e 20 deles lá. Confiram. Chega de Matrix, eu não aguento mais. Bom, é isso. Esse foi o review até o episódio 30, se não me engano, do Matrix. Em breve faremos o review até o episódio 45. Vamos esticar um pouco os episódios, porque 10 em 10 vai ficar chato. Tá se provando muito repetitivo. Depende do número de correções, né? Se a gente fizer um episódio que tiver um feedback e realmente precisar considerar, a gente faz antes. O último que a gente fez, o review 2, não teve tanto feedback, foi mais curtinho. Agora esse aqui a gente Mas já esse teve mais... dos religiões, só pelas religiões já valeu a pena fazer o review. Enfim, a mensagem é, nos dê feedback porque lemos todos e podemos usá-los caso seja necessário nesses episódios de review. Isso dito, ouvintes, usem nossas plataformas, compartilhem com amigos, familiares, amigos. Nosso podcast depende, além da doação vindoura de vocês, eu acredito que está por vir, seja hashtag seja Mauro, hashtag seja Andrew. Compartilhem nas redes sociais, etc. E nos contatem por nossas plataformas. O nosso WhatsApp, para quem não lembra o número, é 19 98 908 1238. Repetindo, 19
98908-1238. E é isso aí. Até a próxima. Tá, é isso aí. Até a próxima.